Ok, pessoal, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Agora são 16 horas e 12 minutos, horário oficial de Brasília. Começa agora para toda a comunidade UNOeste mais uma edição do nosso webinar, promovido pelo NIDEP, o Núcleo Institucional de Desenvolvimento Pedagógico, e pelo SAP, o Serviço de Apoio Pedagógico ao Professor. Hoje a nossa convidada é a Luciene Maeno, que é graduada em Comunicação Social pela PUC Campinas. Me corrige qualquer coisa depois, tá, Lu? Se tiver alguma coisa, Claro. informação imprecisa. Possui especialização no Programa de Desenvolvimento Gerencial da Unicamp e também possui especialização em racionalidades médicas e voltadas a práticas integrativas e complementares em saúde, também pela Unicamp. Luciene atua no setor de educação corporativa da Unicamp, na Educorp, desenvolvendo o trabalho de multiplicadora de educação não violenta, tema do nosso webinar de hoje. Tema esse, pessoal, que aparece muito nas avaliações do SAP. Então, toda vez que o SAP é chamar, que o SAP chama os professores a responderem ali sobre temáticas, sobre assuntos, aparece muito essa questão da comunicação não violenta, às vezes não com essa frase, mas questões ali de relacionamento com os estudantes, como lidar melhor com os estudantes. Então, muita gente pede que às vezes a gente tenha formações que não seja tanto metodológica da área da educação, mas que discuta também, problematize essas questões das relações humanas. Então, a gente tenta mesclar, né? Ora, fazemos ali formações que são mais de cunho metodológico, da área pedagógica, ora, fazemos essas formações que têm um caráter mais relacional, de discutir e pensar um pouco as relações humanas, tá? Na última avaliação que nós fizemos do SAP, no semestre passado, essa temática apareceu bastante nos comentários. Aproveitando que eu falei de avaliação, o SAP busca sempre utilizar as evolutivas da comunidade acadêmica da UNOeste para a preparação das formações docentes. Atualmente, estamos realizando uma formação de 3 encontros sobre avaliação na plataforma Biactive, dos quais 2 já aconteceram. No dia 15 do 10, Dia dos Professores, pode ficar tranquilo que vai haver ampla divulgação, como sempre, dessas ações. Mas no dia 15 do 10, teremos um webinar sobre práticas inclusivas no ensino superior. E em novembro teremos 2 dias de oficina sobre o uso de inteligência artificial também no ensino superior, voltado para o ensino superior. Então, todas essas temáticas, pessoal, que aparecem nas avaliações, nós no SAP buscamos pegar esses temas que aparecem e trazer aqui nas formas de avaliações. Além disso, para dar uma devolutiva também, nessa última avaliação que nós fizemos, apareceu muito das questões de trabalhar as especificidades de cada curso, de cada área. Por isso, o SAP também está dialogando bastante com os núcleos para que esses temas trabalhados nas especificidades de cada área possam ser elaborados, tá? Antes de passar a palavra para a Luciene, eu quero falar um pouco da nossa missão e dos nossos valores aqui na UNOeste. Começando pela nossa missão, lá está escrito que a nossa missão é desenvolver a educação num ambiente inovador e crítico reflexivo, pelo exercício das atividades de ensino, pesquisa e extensão nas diversas áreas do conhecimento científico, humanístico e tecnológico, contribuindo para a formação de profissionais cidadãos comprometidos com a responsabilidade social e ambiental. E depois, dos nossos valores, no nosso site tem todos eles, eu selecionei 3 que eu acredito que possa dialogar, eu sempre faço isso, né? Seleciono alguns dos valores que eu acredito que possa dialogar com o tema da nossa formação. Então, lá nos nossos valores, está enunciado que nós temos que cultivar o diálogo aberto e transformador com a sociedade, educar para a tolerância e cultivar as éticas nas relações. Vocês podem ler ali os demais valores no site da UNOeste. Antes de passar a palavra para a Luciene, quero falar que vocês podem ficar muito à vontade para fazer perguntas no chat, tá? E eu vou fazendo a mediação também, passando para a Luciene. E no final também eu vou deixar um link com a lista de presença ao final da apresentação. Luciene, problemas técnicos parcialmente resolvidos, tá? Então, espero que você esteja bem aí, respirado, e eu passo a palavra para ti, tá? Acho que você está com o áudio fechado, Luciene. Obrigada, Diego. Eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, nesse finalzinho de tarde, poder falar, né, a respeito de comunicação não violenta, que é um tema que tem sido bastante instigante
aqui na universidade. Agradecer, né, a todos a presença, o interesse, e espero que no final uma sementinha aí, de alguma maneira, floresça. Falando um pouquinho, né, sobre mim, você já colocou toda a formação, e eu gostaria apenas de colocar como que a CNV chegou para mim, né? Um pouco antes da pandemia, nós, por uma iniciativa de uma psicóloga que atende a área de desenvolvimento humano e RH da universidade, ela trouxe uma formação de comunicação não violenta para um pequeno grupo de interessados. Na realidade, assim, uma iniciativa, né, solta, mas que acabou, assim, sendo de extrema importância, porque logo em seguida veio a pandemia, e administrar tudo o que aconteceu, né, na pandemia, dentro de uma universidade, foi muito complexo, e é claro que uma gana de funcionários e servidores conseguiram atender às suas necessidades de trabalho de suas casas, mas algumas equipes precisaram permanecer na universidade, que eram aquelas equipes responsáveis pela arquitetura do parque computacional, que na realidade cuidava, né, da plataforma institucional, e que não tinha como simplesmente colocar a malinha debaixo do bolso e ir para casa e simplesmente esquecer e voltar quando terminasse a pandemia. E também o pessoal da área de saúde, que na realidade foi uma frente estabelecida, porque a gente tem um hospital universitário, que é referência nacional e internacional, e que acabou sendo usado não só para esse atendimento que já acontecia dentro da universidade em áreas de referência, mas também sendo um núcleo de atendimento relacionado à Covid. Então, o HC ele foi reestruturado nessa época de pandemia para poder atender a demanda dessa comunidade que estava sendo acometida pelo coronavírus. O que acontece? Como que a CNV entra aí, né? Como esse grupo, né, que tinha feito essa formação anteriormente pôde ajudar? Porque, principalmente na área de saúde, né, essas equipes que eram formadas e que tiveram seus turnos dobrados, triplicados, houve um desgaste emocional muito grande, até por conta da questão do medo do que estava acontecendo, né? E nós tivemos muitas baixas nessas equipes que estavam trabalhando na frente de saúde. Então, isso, emocionalmente, estava, assim, influindo demais no desenvolvimento do trabalho de cada um em sua área de atuação, ou nas UTIs, nos atendimentos emergenciais. Aí, esse grupo, ele foi convidado a dar um suporte para essas pessoas. Então, se formou uma grande roda de conversa com práticas de comunicação não violenta, que deu um suporte para que essas pessoas conseguissem se trabalhar emocionalmente e pudessem passar da melhor maneira possível por essa situação. Com o fim da pandemia, se viu a necessidade de continuar se expandindo a questão da comunicação não violenta na universidade, porque a comunicação, a CNV, ela não atua numa área específica. Eu sempre falo, né, que a CNV ela tinha que já vir, sabe, da mais tenra idade, sabe? Uma coisa que deveria começar em casa, e a hora que a criança tivesse o seu primeiro contato com uma estrutura, né, escolar, isso já deveria estar, de alguma maneira, sendo colocada para ela. Então, tendo com essa possibilidade, né, de atingir várias áreas,
ela se organizou de uma maneira diferente. Então, ela veio realmente para fazer uma formação de multiplicadores que pudesse atender aos milhares de servidores da universidade, né? Tanto na carreira docente quanto na carreira administrativa, e ressaltando que a Unicamp, recentemente, né, ela tem a sua própria auditoria ligada, né, ao governo federal, e ela também instalou uma câmara de mediação que se conecta totalmente, né, com a sistematização que a comunicação não violenta propõe, né, que é se abrir ao diálogo para aquelas questões que entram nessa câmara de mediação das mais diversas ordens, inclusive essa câmara de mediação, apesar dela ser da Unicamp, atender a comunidade universitária, ela também é aberta a atender outras instituições e outros casos, e um dos indicadores que a gente tem é que uma das maiores demandas que a Câmara de Mediação tem atendido com a CNV é em atendimento e de tratamento de família com idoso. Então, a universidade começa a visualizar a necessidade de que tem que ter alguém que possa dar um suporte em relação à mediação de conflitos. Quem criou, né, a comunicação não violenta? O Marshall Rosenberg, ele é um psicólogo americano, psicólogo clínico, inclusive com doutorado, e ele cresceu em Detroit e se formou, né, na universidade na época de maior conflito nos Estados Unidos, no início da década de 60. Então, você imagina, né, com conflitos raciais, questões políticas, conflitos de muita violência, trouxe, né, essa necessidade dele sistematizar o que ele veio a chamar de comunicação não violenta. As pessoas às vezes chamam, né, a CNV como uma comunicação compassiva, né? A gente tem uma visão, né, de comunicação muito vinculada à fala, né? A questão verbal. E, na realidade, essa proposta que ele traz é totalmente diferente, porque ele traz a proposta de uma comunicação que é verbal, mas que vem com a empatia junto. Quer dizer, você consegue... a ideia que ele traz, a sistematização que ele faz, é de como eu me conecto com o outro através da comunicação, né? Ele criou um centro nos Estados Unidos que chama Centro de Comunicação Não Violenta, que atualmente é o responsável pelas certificações, né, de quem faz a formação em CNV, e essa certificação eu estou iniciando o caminho, né, para conseguir. E está muito, apesar de isso ter começado na década de 60, ela está muito dentro do nosso contexto atual, né? E se a gente pensar, né, se a gente fazer um exercício aqui, né, e aqui eu não estou falando de religião, nada, eu estou falando de um ícone, de um avatar que é uma demonstração muito grande, né, de comunicação compassiva, de uma comunicação não violenta, que foi Jesus Cristo, né? A base da comunicação de Jesus Cristo é totalmente em cima de uma não violência,
né? Então, a sistematização, ela acontece realmente na década de 60 pelo Marshall Rosenberg, mas havia muitas inspirações atrás, né? Pessoas que já haviam começado a trabalhar com essa questão empática, até por conta da situação de violência que estava acontecendo nos Estados Unidos. Quais as maiores perguntas assim que intrigavam o Marshall? O que nos faz ser violentos com nós mesmos e com as outras pessoas? Porque a gente pratica essa violência com a gente mesmo. Quando a gente se critica, quando a gente não se coloca adequadamente, quando a gente se cala para que não haja uma grande discussão em torno de um determinado assunto. E isso a gente faz em todas as camadas, a gente faz isso no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, com os nossos parceiros, com nossos filhos, nas nossas relações interpessoais. E a outra pergunta é: o que nos mantém compassivos, mesmo quando nós sofremos violência? Por que a gente não consegue virar essa chave, né? Por que a gente aceita aquela violência da maneira que vem? Dentro da universidade, a gente vê muito isso, principalmente agora, né? A gente está vivendo, aqui na Unicamp, um conflito geracional muito grande, né? A universidade ela está completando 60 anos, e isso significa que ela já renovou seus quadros em mais de 60% e está caminhando para renovação de mais 20%, 25% nos próximos anos. E essas pessoas novas que estão entrando na universidade agora vêm de um contexto totalmente diferente e às vezes não conseguem fazer uma transição adequada, quer dizer, às vezes não tem aquela pessoa que ela vai substituir, que promova essa transição para que ela consiga absorver esse impacto de um novo trabalho, de uma nova entrega e colaboração dentro de uma universidade, sem esse histórico. Então, muitas vezes, o professor ou o funcionário, ele cai de paraquedas numa determinada unidade, né? Se tem pessoas de boa vontade para estar acompanhando aquela pessoa e estar dando uma orientação, né, de como ele resolva isso, ótimo, mas, infelizmente, na maioria das vezes, isso não acontece. Eu trabalho num universo, né, de trânsito diário de 60, 70 mil pessoas dentro do campus. Várias unidades, órgãos de diferentes áreas e que, às vezes, não se comunicam. Às vezes, fazem parte de um mesmo colegiado, né, porque algumas ações elas têm que atender a necessidade de todos, mas cada um fica na sua área. Então, tem uma área de exatas, a área de humanas, a área de biológicas, e cada um indo em busca do que ele precisa naquele momento, né? E conseguindo ou não de acordo com a capacidade que ele tem de gestão dessa necessidade. Aí nós temos os alunos, né? Que também vivemos uma nova realidade. Quer dizer, agora a gente trabalha com a inclusão, né? Agora a gente trabalha com as cotas, agora a gente trabalha com as questões de gênero, e isso são coisas que as pessoas não estão preparadas, né? Um exemplo, né? Um exemplo que é muito colocado dentro da universidade. As questões de gênero, como elas são apresentadas,
porque muda tudo, né? Tem a questão do nome social, tem a questão do tratamento, tem a questão da sua percepção em relação àquela pessoa e como ela tem como necessidade básica ser tratada. Então, isso é um grande gargalo dentro da universidade. E também a questão das cotas, porque a cota, queira ou não, mudou totalmente o perfil de um aluno dentro de uma universidade. Até então, você tinha, né, um perfil mais ou menos definido, e com as cotas isso mudou totalmente. Então, a comunicação não violenta, né, a ferramenta que traz, que vem junto, né, com a discussão da comunicação não violenta, ajuda muito nesse contexto. O Marshall, ele sistematizou a comunicação não violenta em quatro pilares, né? Que seria a observação, sentimento, a necessidade e o pedido. E aqui eu vou fazer um parêntese, porque a CNV, ela tem dois símbolos. Ela tem um símbolo que é representado pela girafa, e tem a ver com essa coisa da observação e do sentimento. E por que a girafa? Porque a girafa, ela é o maior mamífero que nós temos, com o maior coração, e ela, pelo pescoço longo, ela consegue fazer uma observação totalmente sem filtros. Não há filtros na observação dela, né? O que seria isso? É como se fosse uma fotografia. Ela vê e ela retrata exatamente o que ela está vendo naquele momento. A questão do sentimento, né? A questão desse coração que consegue se conectar com o outro, e como você se sente em relação a isso. Porque em muitas situações de conflito, você se pega se abstraindo da situação até para que não se envolva naquilo que está sendo colocado. A gente tem a questão da necessidade, porque qual é a minha necessidade aqui, nesse momento, nesse conflito e na resolução dele? E o fechamento, né, que é o quarto pilar, que é através do pedido, que ação eu posso ter aqui para que a minha necessidade seja atendida. Então, a comunicação não violenta, ela tem muito em relação a estar atendendo a necessidade de cada um. Eu vou dar um exemplo aqui. Um aluno entra atrasado numa aula, né? Às vezes isso é recorrente, acaba incomodando, né, a aula, o professor perde, né, a linha de pensamento, enfim. Aí o professor vira e fala assim: você é um irresponsável. A aula já começou há meia hora atrás, né? Ali, tudo bem, o aluno realmente chegou atrasado, mas ele colocou o filtro dele em relação à irresponsabilidade. Quer dizer, ele poderia simplesmente ter colocado: você está atrasado. E não como se ele estivesse, como se fosse uma irresponsabilidade dele, né? Então, O como que eu atraso, só para te decido? interromper, né, Luciano? Porque o atraso pode acontecer por fatores que não seja necessariamente da irresponsabilidade do aluno, né? Gente, o exemplo que aconteceu hoje realmente cabe bem aí, né? Mas a maneira como a gente vê isso, essa coisa dos nossos filtros, né? Que tem a ver com a nossa educação, que tem a ver com o ambiente que a gente vive, tem a ver com o nosso trabalho, né? A nossa hierarquia dentro do trabalho. Então, esse aluno chega atrasado, o professor, nossa, irresponsável, né? Aí, como que eu me sinto em relação a isso? Então, eu vou me colocar no papel do professor. Esse aluno chegou atrasado novamente.
eu me sinto desrespeitado, porque para mim é importante estar aqui no horário e também respeitar os alunos que também chegaram no horário da aula. Qual a minha necessidade aqui? Que esse aluno esteja aqui no horário correto, no horário de início da aula. Como que eu posso fazer o fechamento disso? Fazendo um pedido. Aluno, será que você conseguiria chegar no horário na próxima aula? Então, nesse exemplo, a gente andou pelos 4 pilares da comunicação não violenta. Uma outra figura, né, de linguagem que às vezes a gente coloca é a imagem de um rio, né? É você estar na observação, né, de um rio, né? Você sabe que esse caminho ele está acontecendo. Às vezes ele pode até ir um pouquinho para o lado, enfim, fazer umas voltinhas ali, mas ele nunca volta para trás, ele continua. Como que eu me sinto em relação a estar vendo esse movimento, né, nesse caminho? Qual a minha necessidade aqui? Eu gostaria que o rio voltasse? Ele não vai voltar, né? Então, só para entender que a base da CNV é essa, são esses 4 componentes, são esses 4 pilares. Então, é aquela coisa, né? Um começo, um meio e um fim, que vai aliviando as tensões, né? Ela vai trazendo, né, uma fluidez nessa conversa que não vai resolver num primeiro contato, ainda mais em questões de professor e aluno, né? Às vezes tem questão de nota, às vezes uma certa agressividade, uma cobrança em relação ao conteúdo, a nota que foi dada naquele conteúdo que foi colocado na avaliação, mas é um começo, é uma tentativa de ir mudando isso de uma maneira mais leve. A gente teria, assim, inúmeros exemplos aqui, mas todos com essa característica, né? Do exercício de a gente não colocar o nosso julgamento em cima daquilo. Hoje mesmo, né? Nossa, a Luciene é uma irresponsável. Como assim? Estamos aqui 4 horas, a coisa não acontece. Só que aí cai uma árvore, o servidor simplesmente pifa, enfim, né? Não tá muito dentro daquilo que a gente pode fazer. E, às vezes, nessa relação de professor e aluno, isso também acontece, porque quando a gente consegue enxergar o outro, talvez a gente consiga virar uma chave e abrir um espaço para que ele consiga trazer uma questão, um problema que ele precisa trabalhar ali até para que ele consiga melhorar, né? Na assimilação, assimilar melhor um conteúdo, ou não ter medo de procurar um professor e falar, não entendi aquilo que foi colocado, ou seja, é um processo de ponte, né? Atualmente a gente fala muito nessa conexão através de pontes, né? De você ir em direção ao outro com uma abertura para entender o que é possível fazer para resolver aquela questão que é necessária naquele momento. Uma coisa que acontece muito aqui na universidade questões de comportamento entre chefias e subordinados, né, em cobranças de serviço, né? Tipo assim, eu mandei você fazer um relatório e você não me entregou esse relatório da maneira como eu pedi que você você fizesse. Eu tenho uma reunião onde eu preciso desses indicadores e
simplesmente você não fez esse relatório, você é uma péssima funcionária, vou pedir a sua substituição, né? Isso é muito comum, ainda mais na universidade, que contrata, que por concurso, não por afinidade. Então, às vezes, as pessoas até chegarem nos seus lugares de afinidade, acaba tendo muito esse conflito. Um exemplo assim, muito interessante que a gente coloca, e, aliás, é até com uma função que eu acho que nem existe mais, pelo menos na Unicamp, ela entrou em extinção, que é o papel da secretária. Gente, existe um profissional menos afinizado com a sua chefia que uma secretária? Ela, com certeza, ela consegue ler a sua chefia, ela consegue entender as necessidades dessa chefia e, inclusive, antecipar conflitos que podem vir a acontecer. Ela já consegue, através desse conhecimento, amenizar situações de conflito que podem vir a aparecer. Esse funcionário realmente, depois, né, da pandemia, com a questão da internet, WhatsApp, enfim, ela está em riscos de extinção, porque uma das coisas que está sendo incentivada hoje é cada vez mais a sua autonomia de trabalho, né? Então, às vezes, o que esse funcionário fazia acaba sendo feito pela própria pessoa que necessita. Legal. Luciane, posso me meter aqui um pouquinho na conversa Claro. e trazer, acho que um exemplo que talvez possa ilustrar essa questão da comunicação não violenta, até dos 4 pilares que você colocou. Você falou bastante de mediação, né, também no começo. Eu acredito muito nessa questão da mediação, e aqui na UnoOeste a gente tem as instâncias de mediação também, o próprio SAP, que é esse Serviço de Apoio Pedagógico ao Professor, o SUAP, que é o Serviço Universitário de Apoio Psicopedagógico. Então, a gente trabalha também com essas mediações, mas a gente está sempre tentando entender melhor como fazer melhor essa mediação, né? E aí, certo dia, um professor aqui da casa me procurou, relatando de um problema que ele estava com uma turma, né? E que a relação começou a se desgastar a partir de um dia que a turma, ele foi explicar lá determinada coisa para a turma, e ele percebeu que aquela turma não tinha os conceitos básicos da disciplina anterior. Então, que ele precisava que os alunos tivessem para que ele pudesse desenvolver a disciplina dele. Então, aí já parte da observação, né? Ele observou aquela falta de conhecimento que os alunos já deveriam ter. E aí ele disse que ele ficou muito bravo com os alunos, quando os alunos pediram para ele explicar aquilo lá, ele falou, não, onde já se viu? Isso aqui é matéria do primeiro termo, você já tem que saber isso, eu não vou explicar isso aqui novamente e tudo mais. Então, ele se sentiu bastante nervoso com aquilo, inconformado que os alunos, né, não soubessem, e ele expressou para mim que falou desse jeito com os alunos, não, isso aqui é um absurdo vocês não saberem disso, não tem cabimento, vocês precisam voltar para os disciplinas do primeiro termo, aprender. E aí porque eu preciso que eles saibam isso para eu conduzir minha disciplina, né? E eu conversei bastante com esse professor nesse dia e falei, olha, eu acho que, porque às vezes a gente confunde, né? Já, então, a comunicação não violenta ou essa mediação é deixar o aluno fazer o que quer, é não falar para o aluno que ele precisa correr atrás de algo. Daí, eu sempre falo, não é isso. Até esse caso, né, eu conversei com o professor, você pode falar para o aluno, olha, eu preciso que vocês saibam disso antes de vir para a minha aula. Toma aqui um material de referência para vocês estudarem, né? Porque eu preciso, para a gente desenvolver aqui uma boa aula, que vocês saibam disso. O problema nessa situação que eu descrevi, eu acho que é o filtro, que o professor já falou, é um absurdo que vocês não saibam, onde já se viu vocês não saberem, e isso causou um conflito na sala de aula, porque a partir daquele dia a relação com os alunos ficaram desgastadas, né? Então, não sei se você quiser eu tenho outras perguntas aqui para fazer, mas se você quiser primeiro comentar essa situação para você, se é por aí mesmo, se não, a gente pode chamar a atenção do aluno, a gente pode exigir dele certas coisas, mas a gente tem que tomar cuidado com esse filtro, com esse viés que parte de nós mesmos.
É por isso que a comunicação não violenta, ela trabalha muito com o feedback, Diego, até para entender o que gerou, né, aquela situação. O que você colocou é exatamente isso, e você usou ali os 4 pilares da CNV, né. O o Às vezes, já existe um próprio filtro em relação à própria CNV. A CNV, ela já vem com um rótulo, que é aquela coisa assim, é o ser bonzinho, não, você tem que passar a mão na cabeça, e gente, CNV não é isso, Uhum, muito pelo contrário, CNV não é você jogar a sujeira debaixo do tapete, é você dar condições para aquela pessoa entenda como que ela tem que sair daquele processo, né? Então, você precisa ter um entendimento dessa matéria para você estar aqui comigo, tá? É, como que isso pode ser feito, inclusive, né? Como que eu volto isso? Que material que tem disponível para que eu vá me informar para poder estar acompanhando essa aula? E se você parar para perceber, a questão vai até um pouco mais além, né, Diego? Porque se um grupo de alunos chega com uma questão dessa, né, de falha de conteúdo, falta de conteúdo, talvez tenha alguma coisa que tenha que ser revista lá atrás, né? sim. Então, isso é importante porque também te traz elementos de como eu evito que isso aconteça novamente, né? Uhum. E você está certinho. E comunicação violenta não é ser bonzinho, não é passar a mão na cabeça do aluno, muito pelo contrário, é dar condições para que ele vá para a vida, para que a partir do momento que ele saia dessa universidade, ele saia ciente de que ele tem condição de ter a sua necessidade humana básica contemplada, ser respeitado, ser reconhecido, né? Uhum. É, receber um valor significativo por aquele conteúdo que ele vai apresentar naquele trabalho. Então, esse é o papel da CNV, é Uhum. trazer ferramenta para que esse aluno consiga ir um pouco além. Legal, Luciane. Aí, aproveitando, né, que você... Eu vou ler algumas coisas do chat, mas antes eu quero só fazer uma colocação aqui, né? Tenho duas, na verdade. Vou fazer uma, depois eu leio o chat, depois faço outra. Você falou lá no começo da questão aí na Unicamp, né, da questão das cotas, das questões de gênero, né? E aqui no contexto de uma universidade particular também não é muito diferente, né? Ao longo dos últimos anos, a gente teve uma diversidade de público grande por questões de ProUni, cursos noturnos, o que eu acho bom, né? Eu acho que a diversidade eu sou um multiculturalista nato, né? Eu acho que as questões de diversidade são importantes, mas eu percebo que isso gera mais tensão, né? Porque quando a gente está trabalhando com um público, né, com todo mundo mais ou menos igual, né, as tensões são menores. Quando a gente tem um público mais diverso, as tensões, né, as situações são mais tensionadas, né? E aí, não sei, pegando um pouco dessa sua experiência também, como que a CNV pode ajudar, né, pensar ali o professor em sala de aula. Eu sei que você não está necessariamente na sala de aula, né, mas você trabalha com essas mediações também, ajudar nesses grupos heterogêneos, né, porque muitos professores me procuram também falando isso, nossa, mas olha, eu falei tal coisa e tal, e um grupo de alunos não se sentiu ofendido, mas outro grupo se sentiu. Então, assim, e também, assim, onde achar eu sei que não tem resposta pronta, tá? Mas eu estou pensando alto aqui para a gente discutir um pouco. Onde achar esse equilíbrio, né? Daquilo que eu posso falar e daquilo que, olha, eu falei isso, beleza, teve um grupo que não se sentiu, teve um grupo que se sentiu confortável, o outro não, mas não é aceitável dizer isso. Ou não, eu falei isso e um grupo se sentiu desrespeitado, mas isso é aceitável de ser dito. Então, como que trabalhar com essa heterogeneidade que a gente tem hoje? Diego, primeiramente, a gente ter a noção legal da coisa. Eu acho que isso é muito importante. Legal. Ir atrás de legislação, ver como que
isso funciona, porque está todo mundo tateando nessas questões. Mas já existe uma legislação que, inclusive, pode ser punitiva, dependendo da maneira como você conduza a situação. E tem Uhum. muito a ver com isso, né? Uma pessoa, ela interpreta de uma maneira, a outra pessoa de outra, quer dizer, eu vou dar um exemplo pessoal, né? Nós temos um funcionário que, dentro da definição de gênero, é elo, ou seja, sem definição. É o famoso todes, né? Uhum. A gente é super orientado, né, em como receber esse funcionário, mas veja bem, a gente tem várias questões envolvidas, até de gramática portuguesa, né? Sim. Todos não existe na nossa gramática, né? E a gente que é da área de comunicação, e às vezes fica meio perdido em relação a isso. Como que a comunicação não violenta ajuda nesse caso? Sentando, no nosso caso aqui, foi sentar com a pessoa e falar assim: olha, nós estamos recebendo pela primeira vez a, você nessa situação de gênero, onde você tem um nome social, onde você não tem um gênero definido, então a gente não sabe se chama de ela ou de ele, e ele não existe. Então, a gente gostaria de colocar que todo o seu espaço está preservado, está respeitado, mas se em algum momento a gente falar, se colocar para você de uma maneira que não seja adequada, você também não se sinta ofendido e venha falar com a gente, porque é nesse exercício que a gente vai conseguindo entender e trazer para a nossa realidade isso, né? Uhum. Mas eu reforço essa questão da legislação. Assim, eu já sei de casos de pessoas assim que já foram citadas formalmente por conta de algumas expressões ou não entendimento dessas questões de gênero, que não aconteceu nada, mas demandou em ir conversar, justificar. Então, primeiramente, tenha conhecimento da legislação que trata aquele assunto. Estou falando de cota? Vê lá o direito do cotista. Eu estou falando de gênero? Veja lá, porque, inclusive, na questão de gênero, não é uma coisa só, são várias, é um leque, porque cada questão apresentada, ela tem um tratamento. E para a gente assumir esse tratamento, né, em tão pouco tempo, é delicado. Então, a comunicação, eu acho que a comunicação não violenta, ela ajuda no aspecto que eu posso fazer a minha observação, como eu me sinto, né, em relação àquilo, né, eu me sinto insegura em relação a estar tratando de um assunto desse, e fazer um pedido: olha, eu preciso que você nos ajude a entender essa questão e como essa questão é importante para você nesse momento. Uhum. Diego, isso realmente assim é muito delicado. A gente tem tateado muito e discutido muito essa questão dentro da universidade, até dentro de um observatório, né, de direitos humanos, porque isso também envolve, né, a questão de direitos humanos, e o que eu recomendo nesse aspecto é conhecimento da legislação e entender como que você pode chegar até quanto você pode chegar em relação ao tratamento dessa informação, ao tratamento dessa situação com essa pessoa. E conversar, né, Luciane, como você disse, né? Eu tive uma aluna recentemente, eu já tive aluno com nome social também, mas aí o nome social aparece na chamada, né, do aluno. Então, eu vou fazer a chamada, eu vou ver, vou ler o nome que está ali. Mas teve um caso de uma aluna
que eu fiz a chamada um dia e ela veio conversar comigo numa boa. Ela não veio conversar querendo ter razão, não. Ela veio, professor, esse sobrenome aqui é o sobrenome do meu, acho que era do pai que ela falou, e ela tinha vários problemas com o pai, não sei o quê, e ela gostaria de não ser chamada por aquele sobrenome na hora da chamada. Daí, só que tá escrito na chamada, né? Então, eu falei, mas você já tentou tirar esse sobrenome? Eu tentei, foi uma vez atrás, não consegui, não sei, me explicou lá. Daí eu falei, olha, eu falei para ela, eu vou ser bem sincero para você, eu não vou lembrar toda a chapa, porque eu te vejo uma vez por semana. Eu vou dar aula para você hoje, vou dar aula para outra turma amanhã, para outra e por aí vai, né? Eu só vou te ver daqui uma semana. Eu não vou lembrar dessa conversa, provavelmente na semana que vem, exatamente qual que é o nome. Então, no começo da aula, na semana que vem, você me dá um toque antes de eu fazer a chamada, professor? Lembra da hora de fazer a chamada de não me chamar por tal sobrenome? Você me dá um toque na semana que vem? Então, assim, você cedeu por uma coisa do aluno que era uma coisa muito pequena. Para eu, olhando com os meus olhos, era meio pequeno. O nome da pessoa é esse, vou chamar por esse nome. Mas para ela poderia ser algo muito grande, ao ponto dela vir falar comigo. Então, eu pensei comigo, o que custa eu não chamá-la por esse nome, se eu lembrar, né? Então, não sei se é nesse sentido também, né? Que a gente tem que tentar pensar nessas relações entre professor e estudante, né? Eu, particularmente, acho que é exatamente isso. E você já está praticando a CNV, você já está trazendo essa comunicação para o seu contexto. E tenho certeza que isso não se aplica só a essas questões dentro de sala de aula. Provavelmente você faz isso no supermercado, na sua casa, com família, parceiros, enfim, amigos, porque a ideia da comunicação não violenta é que quando você começa essa prática, ela se integre realmente em você, no seu dia a dia. Ela realmente se torne uma nova linguagem, uma nova forma de expressão. E mesmo sem conhecer, não sei se você é um estudante, né, da Não, não comunicação sou. não violenta, mas você já tem essa chavinha virada em relação à empatia, né? Em relação a entender o que passa pelo outro, né? O que atinge o outro. Legal, vou ler alguns comentários aqui no chat, tá, Luciene? Ó, Natália Borges, olá, Natália, disse aqui pra gente, uma comunicação assertiva, com palavras escolhidas e tons adequados. Renata Cristina falou assim, acredito que a comunicação não violenta passa pelo bom senso, ponderação, respeito. A maturidade para a vida profissional ajuda muito, concordo, Renata, acho que há uns 10 anos atrás, esse exemplo que eu acabei de dar, eu provavelmente ia falar que era frescura do aluno e ia fazer questão de chamá-la pelo nome que ela não queria. Acho que a maturidade vai nos trazendo também um pouco disso, tá? Para quem envelhece bem, eu acho que funciona bem. O Renato disse assim, que é preciso evitar expressar opiniões ou pensamentos pessoais no contexto organizacional. Por isso, é preciso ter conhecimento completo sobre as normas institucionais, devendo o colaborador atuar de forma restrita a essas normas. A Renata Cristina falou, né, que certas palavras inflamam, expõem, a hora que estava citando o caso de um professor, né? E assim, né, acho que para a gente já ir caminhando para os nossos últimos comentários, tá? A gente pode até umas 17h15 aqui, como eu combinei. Então, só queria falar só que a lista de chamada está aí, tá? Então, acessem aí no chat, preencham para que a gente possa gerar o certificado depois. E se alguém tiver algum comentário e alguma pergunta também, pode colocar no chat, que eu vou lendo e vou fazendo pelo tempo. Mas eu queria falar um pouco também, de novo, né? Sabendo sempre que não tem resposta pronta, e que aqui não é uma oficina, né? Você até se propôs em determinado momento, se a gente conseguir articular, de fazer isso para oficina. Mas não poderia deixar passar um momento de tensão que a gente sempre tem muito forte aqui na instituição, e que a gente está passando por ele agora, que é o momento de devolutivas de provas. Não deveria, no mundo ideal, ser um momento de tensão, mas acaba sendo, né? Então, assim, passar uma devolutiva para o estudante sobre a nota dele, sobre o que ele acertou, o que ele errou, muitas vezes gera tensão. Então, tem para tudo. Tem os casos dos professores que sabem fazer essa devolutiva de uma maneira muito adequada e de alunos que aceitam isso muito bem. Tem professores que se enroscam um pouco na palavra, no jeito. Tem alunos que mesmo
você fazendo a devolutiva de uma maneira adequada, não aceitam aquela devolutiva, e aí gera essa tensão, né? Então, a gente até fez uma simulação há um pouco tempo atrás no curso de nutrição, com supervisores de estágio, exatamente a gente colocou alguns para simular aquele aluno que não aceita a devolutiva, né? Então, você fala, olha, aqui você foi bem, mas aqui você errou. Não, eu não errei. Não, eu não aceito essa devolutiva. Não, eu tô certo, né? Então, como que talvez, né, assim, em linhas gerais, a CNV pode ajudar nesse processo de devolutiva para os estudantes? Realmente, isso é uma questão, assim, que é um grande embate, né? Principalmente essa questão da prova, né? A prova, ela já vem imbuída, assim, de uma grande cobrança, onde você tem que provar que você é bom naquilo. E, às vezes, você é bom mesmo, mas por N situações, você, naquele momento, acabou indo mal, não conseguiu absorver conteúdo, enfim. A comunicação não violenta, ela tem, né, uma fala alienante, que é aquela fala onde a gente joga a responsabilidade de algo que a gente tem que fazer, e a prova é bem isso, né? Eu tenho que aplicar a prova porque a instituição exige que isso aconteça, porque é uma maneira de eu medir se aquele conteúdo que foi passado foi bem assimilado. Diego, não existe fórmula mágica em relação a isso. O que realmente existe é uma proposta de você começar a desenvolver um vocabulário mais rico, onde você consegue expressar tanto o sentimento e a necessidade daquilo que a gente precisa trabalhar. Como que eu faço aquele aluno assumir, né, que ele teve um ato falho ali em relação à prova e ele está questionando uma coisa que você, como professor, consegue embasar e dizer: não, isso aqui está errado, a sua nota está correta, né? Então, realmente, a gente nessa hora toma consciência da violência da nossa cultura e de pensamentos, das nossas ações, porque a gente está muito focado em velhos hábitos, em condicionamentos, que é justamente essa troca. E o aluno, ele entende que se ele for para cima de alguma maneira, ele vai conseguir alguma coisa. Ou ele vai conseguir rever, ou ele vai conseguir fazer uma nova prova, ele vai conseguir mudar aquela situação se no embate ele for para cima nessa situação. E, na realidade, o papel do professor naquele caso é se manter firme. E aí que entra a história de a comunicação não violenta, não é um ser bonzinho, mas é ser é ser claro, é ser objetivo, é ter uma linguagem clara e verdadeira. A comunicação não violenta não vem para facilitar, ela vem para mostrar que você pode fazer diferente alguma coisa. Que aluno, você vai ter que se preparar melhor para a próxima prova. Qual é o meu pedido para você em relação a isso? Você, eu até posso estar disposto a te atender e tentar discutir essas coisas que talvez você não tenha entendido, mas você tem que se preparar de uma melhor maneira para a próxima avaliação. Sim, é isso que eu sempre falo. Não, eu posso te ajudar. A maneira que eu posso te ajudar é aqui na sala de aula, chegando de repente um pouco mais cedo em algumas aulas para te ajudar com alguma dúvida, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar também, né, Luciane, que assim, eu acho que isso acaba angustiando muitos professores, né? Nós professores, a gente tem que, e assim, não só nós professores, né, mas pensando nesse contexto professor-aluno, né, a gente tem que pensar assim, mesmo que a gente desenvolva uma comunicação não violenta, a gente controla a forma como a gente se comunica. A gente não consegue controlar a forma com a qual o outro
Lógico, quanto melhor a nossa comunicação, isso aumenta a chance do outro se comunicar bem conosco também. Mas a gente tem alunos, muitas, não são todos não, tá? Mas a gente tem casos, às vezes, de um aluno que é muito ríspido, um aluno que não aceita uma devolutiva de uma prova e fica ali muito nervoso. Em outros casos, aluno que chora, né? Que para mim é a situação que é super difícil, eu tenho muita dificuldade de lidar com o aluno chorando na minha frente, né? Então, e a gente tem que entender, olha, eu não vou nessa situação, pelo menos é o que eu tento fazer, eu não vou nessa situação, se o aluno está me tratando de maneira ríspida, eu não vou tratá-lo de maneira ríspida de volta, porque eu vou começar a dar razão a ele. Então, aí vai a questão do pedido, estou tentando me encaixar nos 4 pilares. Olha, eu não quero que você me trate mais dessa maneira. Às vezes eu falo para o aluno, não quero que você pode estar indignado com a sua nota, mas eu não aceito que você fale comigo dessa forma, né? Então, acho que a gente entendeu um pouco isso, né? Que a gente não controla o que o outro fala, o que o outro pensa, e que também a gente tem que colocar os limites. Ó, até aqui é aceitável. Você vir aqui contestar a nota é totalmente aceitável. Eu até incentivo meus alunos, olha a sua prova e vê o que você acha que eu corrigi errado. Se tiver alguma coisa que você acha que eu corrigi errado, você vem aqui e conversa comigo, mas não vem me pedir nota. Vem conversar e mostrar, professor, aqui, ó, eu fiz isso, acho que o senhor poderia considerar por causa disso. Né? Então, é o limite. Ah, vim aqui, ficar bravo. Não, aí tá um limite que eu não aceito. Né? Exatamente, Diego. Só colocando uma observação, né, quando você falou a questão, né, da, da prática da comunicação não violenta, é, a formação, né, da CNV, ela está muito pautada em prática, né, em vivência. Porque você faz, isso que a gente acabou fazendo aqui foi um exercício, né, você colocou uma questão, e queria entender como que isso poderia ser trabalhado. Normalmente a gente faz isso em grupos com mais tempo, trazendo mais dinâmicas em que você consegue realmente ir tomando consciência, né, do que leva aquele processo, o que leva aquele conflito e como sair dele. Então, só colocar essa observação, que a CNV ela não é teórica, ela é 90% prática, mesmo, é discutindo o caso, é de que maneira que isso pode ser trabalhado, para que a gente tenha a consciência de que a gente lida com uma cultura que é uma cultura de violência e de imposição, né? Legal. Então, já deixamos aí a possibilidade depois, né, Luciana, de no futuro, talvez a gente fazer algo mais prático, uma oficina nesse sentido, acho que pode acrescentar bastante aqui para a nossa comunidade também. Com Legal. certeza. Luciane, quer fazer algum comentário final antes de eu fazer o meu encerramento aqui? Olha, reforçar, né, essa coisa da comunicação não violenta como uma ferramenta que ela vem para te dar condições de resolver conflitos, sem grandes perdas, sem grandes danos colaterais, e de que é uma prática contínua, né? Eu acho que teve uma colocação que você fez que estava no chat, eu no celular eu não estou conseguindo acompanhar o chat, que a pessoa acho que coloca sobre medir palavras, sobre... E, na realidade, assim, a gente até faz isso no primeiro momento que a gente acessa a comunicação não violenta, para entender um pouco a dinâmica desses 4 pilares, mas a partir do momento que você tem esse entendimento, e você trouxe vários exemplos aí de que você já está praticando, né, a CNV nesses 4 pilares, isso se torna muito natural, e é por isso que isso acaba se estendendo para todas as outras áreas da nossa vida, pessoal, familiar, de relacionamento com amigos, e até com a gente mesmo, porque a gente também tem que ter essa conversa com a gente mesmo, né? A gente também tem que trabalhar a nossa autocompaixão. Legal. Luciane, muito obrigado, tá, pela disponibilidade, tá? Sei que você é super ocupada, tem várias
várias coisas aí, né, na educação corporativa da Unicamp, e se dispôs a estar aqui conosco hoje. Teve um problemaço técnico no começo, e mesmo assim correu para a tua casa, acredito que seja na sua casa que você esteja, né, para fazer a formação, tá, veio de peito aberto, né, acabou não atrasando, e assim, mesmo assim, chegou e fez, e foi ótimo. Então, agradeço muito pela disponibilidade aí, e pelo enfrentamento do problema para não deixar a gente na mão. Então, foi muito bom, gostei bastante. Agradeço a todos, professores, todas as professoras, por estar aqui conosco hoje nesse dia, né? E lembrá-los que o SAP é uma instância aberta na instituição, então, sempre que vocês tiverem ali algumas sugestões, críticas, de vez em quando vocês são chamados a responderem a essas sugestões e essas críticas, mas mesmo quando não são chamados, fiquem muito à vontade sempre a me escrever. Quase todo mundo tem meu contato, meu e-mail, pelo menos, é fácil de achar lá no SAP, então fiquem sempre muito à vontade para me escrever com críticas, sugestões, ideias. Às vezes, nossa, Diego, eu estou trabalhando com uma coisa super legal e eu gostaria de mostrar isso para a comunidade. Estamos abertos para isso também, tá? De vocês, professores, né? Também trazerem as experiências exitosas de vocês para a comunidade universitária, tá? Então, o SAP é aberto para isso, tá, pessoal? Então, na verdade, eu até tenho vontade que isso aconteça mais mesmo, para que a gente possa ter mais trocas, tá? Agradecer sempre a Unidep, né, o Núcleo Institucional de Desenvolvimento Pedagógico, por toda a confiança, né, na figura da professora Darcy, e a Pró-Reitoria Acadêmica, no qual a Unidep está ligado, que sempre nos dá todo o apoio necessário para promover essas formações. Então, lembrando que a próxima vai ser dia 15 de outubro, que a gente vai falar com o professor de Jaú, inclusive, Renata. Estou te vendo aí, Renata. Lembrei que vai ser um professor aí de Jaú que vai falar conosco sobre educação inclusiva no ensino superior, tá? Ele está montando uma pós-graduação aí em Jaú e sobre a temática, e ele vai estar aqui conosco, então, daqui mais ou menos 16 dias. Bom, Sênio, agradeço novamente. Deixo a todos o meu abraço, o meu beijo. Até a próxima, a gente vai se ver. Não esqueça de responder a lista que não respondeu, tá? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.